Olá, oitavo ano, tudo bem com vocês? Começa agora a nossa primeira aula online da segunda unidade, certo? É um prazer novamente falar com vocês, espero que vocês tenham descansado na semana passada, que foi uma semana de folga, de antecipações de feriado, mas nesta semana vamos voltar às nossas atividades, vamos voltar com todo o gás, e vamos retomar a nossa jornada. Falamos na unidade passada sobre predicado, sujeito, transitividade verbal, vozes verbais, né? E nesta primeira aula vamos falar de um assunto um pouco mais light, é um assunto que vocês já devem ter visto em algumas séries, outros não, certo? Vocês vão se aprofundar muito mais nesse assunto no ano que vem, que é o nono ano, mas a gente tem aqui uma prévia do que vocês vão estudar, né, que é a figura de linguagem. A figura de linguagem são recursos linguísticos, né, utilizados pelos falantes, utilizados pelos autores, né, para dar estética, né, para dar uma estética ao texto ou à fala de um modo geral, ou para ressignificar aquilo que foi dito, a frase que foi dita, o enunciado que foi dito, o texto, certo? Nós usamos muito figuras de linguagem, né? E essas figuras de linguagem são diversas, inclusive a gramática, elas diferenciam, né? Figura de linguagem, figura de sintaxe, figura de estilo, mas vamos colocar tudo no mesmo patamar, né? Vamos misturar aí as farinhas tudo no mesmo saco, né? Vamos tratar apenas de figura de linguagem, tá certo? Dentre elas, nós utilizamos muito a figura, né? A ironia. A ironia é uma figura de linguagem muito popular, que nós usamos no nosso dia a dia, que nós usamos nos textos, e às vezes nós usamos da ironia para nos livrarmos de alguma culpa, né? Quando a gente não quer falar algo, mas quando a gente quer deixar esse algo subentendido, então a gente usa a ironia, porque você tem como se proteger quando você usa a ironia, né? Quando alguém chega, você falou isso, eu não falei isso, o entendimento foi seu. E o que é ironia? A ironia é você falar algo querendo você falar algo querendo expressar exatamente o contrário, né? Como por exemplo, você tem uma amiga aí que se arruma muito, né? Que bota aquelas maquiagens bem exageradas, aquele batom bem vermelho, aquela roupa bem chamativa. E aí ela pergunta pra você, nossa, eu tô bonita. Aí você fala, ah, tá uma maravilha. Então você usou a ironia, você não quis dizer que ela está uma maravilha, que ela está linda. Você quis dizer que ela está feia. Mas aí você não foi direto ao assunto, né? Você apenas usou da ironia. Se a amiga fala, ah, você tá me chamando de feia, você vai dizer, não, eu não disse que você tá feia, eu disse que você tá maravilhosa. O entendimento de feia foi por sua parte, né? Então utilizamos às vezes a ironia para expressar o contrário e também para que a gente possa se defender depois, que a gente possa dizer, não, não falei isso. Então é um recurso muito utilizado, né, em crônicas, em jornais, né, no dia a dia. Nossa mãe, por exemplo, quando manda a gente lavar um prato, a menina vai lavar o prato, aí você vai com aquela má vontade, você lava o prato todo, deixa o prato todo sujo. Aí quando sua mãe pergunta, menino, esse é o prato que você lavou? Aí você fala, mãe, eu lavei. Aí ela, tá uma maravilha, bem limpo, tá a sua cara. Então ela usou a ironia, ela quis dizer que o prato tá sujo, certo? Então a gente usa esse tom irônico. Muitas vezes a ironia serve para entreter, divertir, para criticar, certo? A ironia tem essa finalidade, principalmente de criticar, de debochar. Aí a gente usa a ironia. Ou então, quando, exatamente como eu falei, às vezes você não quer falar diretamente um assunto, chegar diretamente a um ponto de vista, você usa a ironia para que a pessoa perceba que você deixou claro o seu descontentamento, aquilo que você quis dizer, mas a partir do momento que essa pessoa te confrontar, você vai dizer, não, eu não disse isso. Então a ironia serve também para você escapar das enrascadas que tem por aí, certo? A ironia é muito presente no nosso dia a dia. Agora, o falante, o autor, ele precisa deixar claro a ironia,
né? Se por exemplo, você quer sair 11 horas da noite para bater o baba, para jogar bola, ou então para namorar. Aí você fala, mãe, eu posso sair? Aí a mãe ironicamente diz, claro que você pode, lógico, já pode ir, vá correndo. Então você não vai, porque você vai entender, né, que é ironia, que sua mãe falou por ironia. Lógico que sua mãe não vai deixar. É um absurdo você sair 11 horas para a rua, no perigo que está, na pandemia que está. Certo? Mas aí a sua mãe usou da ironia. Se sua mãe não deixar claro que isso é ironia, você simplesmente vai sair. Por que você vai sair? Porque você não entendeu a ironia. Então a ironia se caracteriza pelo seu gesto, pelas suas expressões faciais, né? A ironia se caracteriza pelo contexto, né? do enunciado, pelo contexto do que se foi dito, de quando é dito a frase, o enunciado, carregado de ironia. Essa semana mesmo, acho que foi ontem, eu estava lendo um texto aí de uma pessoa que colocou no Facebook um ponto de vista que eu discordei, que achei um absurdo. Aí eu fui lá, falei com a pessoa, não, enfim, aí eu disse o meu ponto de vista. Mas aí a pessoa chegou do meu lado naquela parte da resposta e disse, você não entendeu, é ironia. E eu não tinha entendido a ironia. Na certa, eu estava cego de tanto descontentamento que eu cheguei lá e comecei a criticar a pessoa. Então a ironia, ela precisa ser bem elaborada para ser entendida. Ok? Entendeu a ironia? Quando você está passando com sua namorada do lado, aí passa uma mulher bem bonita do outro e você dá aquela olhada. E aí sua namorada fala, bonita ela, né, amor? Na verdade, a sua namorada não está elogiando a outra moça. A sua namorada está querendo dizer a você que viu você observar a outra garota. Né? E isso é a ironia. Tá bom? A ironia, ela tem essa peculiaridade. Ela não quis brigar com você, mas ao mesmo tempo deixou claro que está descontente e que observou você olhar para aquela deusa que passou do seu lado. Tá bom? Então, aí a gente tem uma figura de linguagem, a nossa primeira figura de linguagem, que é a ironia. A gente também tem outra figura de linguagem, que é a hipérbole. Né? O que é hipérbole? Hipérbole é exagero. Exagero é você utilizar do exagero para expressar algo. Isso acontece muito no poema, nas poesias, nas músicas, no nosso dia a dia. Quem nunca disse, por exemplo, quando a gente apronta algo em casa, né? Aí você fala com seu colega, velho, e agora? Minha mãe vai me matar. Lógico que isso é hipérbole, que sua mãe não vai te matar. Isso é apenas um exagero, né? Você quer dizer que sua mãe vai ficar descontente, vai ficar brava, né? Vai te castigar ou até te bater, te dar uns tapas, muitos de vocês merecem uns tapas, né? Então é isso. Quando vocês tomam nota baixa na escola, por exemplo, a mãe de vocês, os pais vão matar vocês, mas não é matar de verdade, né? Vai ficar muito bravo. Né? Então isso é hipérbole. Quando a gente, por exemplo, tá triste porque a namorada largou a gente. Aí você fala, meu Deus, eu já chorei aqui um rio de lágrimas por essa mulher. Logicamente que você não pode chorar um rio de lágrimas, que é muita lágrima, né? Então você chorou muito, isso é um exagero. As músicas trabalham muito com isso, os poemas trabalham muito com isso, certo? Quem não lembra daquela música, por você eu mudaria até o meu nome, eu viveria em greve de fome, desejaria todo dia a mesma mulher. Isso é hipérbole, né? Não por desejar todo dia a mesma mulher, logicamente, mas é uma hipérbole porque você não faria greve de fome, você não andaria do Rio a Salvador. Isso é hipérbole. Então, hipérbole é o exagero. Quando você usa do exagero para você dizer algo, para você expressar algo, para você dar um tom de estética ao seu poema, à sua obra de arte, à sua música. A ironia, tanto a ironia quanto a hipérbole estão muito presentes nos textos literários, logicamente também nos textos discursivos, que é aqueles textos que a gente lê no dia a dia, que a gente produz no dia a dia, né? Aqueles gêneros textuais mais circulatórios, mas muito mais presente, né? Os autores utilizam muito mais nos textos literários, que são as músicas, os poemas, os cordéis, os contos, né? Principalmente os textos líricos,
usa-se muito. A ironia talvez nem tanto, talvez seja mais no âmbito do jornalismo, no nosso dia a dia, mas a hipérbole está muito presente nos textos literários, assim também como no nosso dia a dia. Né? Uma outra figura de linguagem é a personificação. O que é personificação? Personificação vem de persona, de pessoa, certo? E o que a personificação também é chamada de prosopopeia. Prosopopeia é o mesmo que personificação. E o que é essa personificação? É você atribuir a seres inanimados ou animais características de seres humanos. Então, por exemplo, a gente tem, por exemplo, aquela música, não sei se vocês conhecem, mas os pais de vocês devem conhecer, porque é do meu tempo quando eu era criança. Tem aquela musiquinha, lua vai iluminar os pensamentos dela, falar pra ela que sem ela eu não vivo, viver sem ela é meu pior castigo, vai dizer, e aí por aí vai, né? Então, a lua, ela não pode dizer nada pra ninguém, porque a lua não fala. Né? A lua não fala, então você está atribuindo à lua, que é um ser inanimado, características de seres humanos. Por isso você tem uma personificação. Isso é muito presente na música. Aquela música do Exalta Samba. Até o sol quis ver de onde vem tanta luz. Então observe, o sol não pode vir. O sol não é ser vivo, né? Vocês acreditam que o sol é um ser vivo? Logicamente que não. Muito embora eu não estranhe que algumas pessoas possam acreditar, né? Porque tem gente dizendo por aí que a Terra é plana. Então eu não duvido de mais nada nesta bagunça que está este país. Mas logicamente, até que me prove o contrário, o sol não pode vir. Portanto, a gente tem na música uma personificação, uma hipérbole. Quer ver uma coisa prática no nosso dia a dia? Quando a gente está falando um segredo, uma coisa muito particular, e aí a gente fala alto, aí alguém que está do nosso lado, fale baixo que paredes têm ouvidos. Paredes podem ter ouvidos? Não, paredes não têm ouvidos, né? Paredes não vão escutar, mas aí você atribui uma característica de seres humanos, logicamente que os outros animais têm ouvidos, mas aí você atribui características de seres humanos à parede, que é um ser inanimado. Por quê? Porque quando você diz que paredes têm ouvido, é porque alguém pode escutar e falar. Ou seja, você está querendo dizer que paredes podem ouvir e paredes podem sair por aí falando o que você disse, o seu segredo. Tá bom? Quando alguém, por exemplo, sabe de alguma coisa sua que você não contou para muita gente, aí você pergunta, rapaz, como é que você sabe isso? Aí a pessoa fala, um passarinho me contou. Na verdade, o passarinho ele não contou. O passarinho ele não pode falar, isso é uma personificação. Você quer dizer que alguém que não interessa quem é, falou para você. Isso é uma personificação, não é uma prosopopeia. Tá bom? Então, nós vimos até agora 3 figuras de linguagem. Nós temos também o eufemismo. O que é um eufemismo? O eufemismo, não vamos confundir eufemismo com ironia. A ironia é um deboche, você deixa claro, inclusive muitas vezes de uma forma bem agressiva aquilo que você quer falar. Mas o eufemismo é quando você não quer ofender alguém, quando você quer falar alguma coisa para alguém, mas você não quer ofender alguém, né? E a gente usa muito o eufemismo no nosso dia a dia. Também tem música, tem texto, tem poema, mas a gente vê muito no nosso dia a dia. Por exemplo, quando alguém morre, você vai dizer, poxa, às vezes você não quer dizer fulano morreu, fulano virou presunto. Você não vai dizer isso, né? Você vai dizer o quê? Olha, ele partiu dessa para melhor. Quando você fala partiu dessa para melhor, você quer dizer de uma forma sutil que a pessoa faleceu, que a pessoa infelizmente perdeu a vida. Então isso é um eufemismo. O eufemismo é a forma sutil de você dizer algo que muitas vezes é grosseiro, que muitas vezes é agressivo, tá? Quer ver uma coisa? O eufemismo, quando alguém chega para você e fala assim, aí no mesmo exemplo da ironia, né? Aí você vai poder ver a diferença. Quando alguém que tá com aquela maquiagem bem forte, com aquele, parecendo uma palhaça, né? Aquelas bochechas, aqueles blushes bem vermelhos, né? Bem horríveis.
né? E, enfim, parecendo que vai para um baile de carnaval, fantasia. E aí a pessoa te pergunta, e aí, como é que eu tô? Aí você chega pra pessoa e fala, olha, a maquiagem tá muito desproporcional. Aí você vai usando aquelas palavras doces, aquelas palavras mais sutis para dizer que a pessoa está horrível. Portanto, você está sendo eufemista. Isso é um eufemismo, tá bom? Ao contrário do disfemismo. O disfemismo é a forma exagerada, agressiva de dizer. Quando a pessoa tá feia, você fala, você tá parecendo uma palhaça, minha filha. Então, você usa disfemismo, né? Então, você tem aí eufemismo, disfemismo. Quando alguém, por exemplo, quer dizer que uma outra pessoa mentiu e você não quer dizer que a outra pessoa mentiu, você fala assim, ela se enganou, né? Ela deve ter se atrapalhado, ou então tá faltando com a verdade. Então, aí você usa, geralmente, você numa blitz policial, só você e os policiais. Então, houve alguma coisa, o policial tentou forjar alguma coisa com você, então você, não é bem assim, esse policial está faltando com a verdade. Você vai usar palavras sutis, isso é um eufemismo, tá bom? Eufemismo é a forma sutil de você dizer alguma coisa que pode ser desagradável, que pode desagradar o seu interlocutor ou um grupo de pessoas, tá certo? Isso é um eufemismo. Agora aqui no livro também a gente tem, nem todas as figuras de linguagem que eu estou falando tem no livro, tá bom? Então, quando vocês fizerem a atividade do livro, vocês vão ver algumas figuras e outras não, mas na próxima semana eu vou, na nossa atividade online, eu vou abordar nas nossas atividades essas figuras de linguagens que não estão no módulo de vocês, tá certo? Porque aqui tem uma forma bem reduzida das figuras de linguagem, né? E eu gostaria de falar de muito mais, eu expandi este conhecimento, né? Nós temos aqui também antítese. Agora sim vamos falar. O que é antítese? É a figura de linguagem, e aí a gente vê muito mais antítese na literatura, sabe? Na música, a gente vê isso nos poemas. E essa figura de linguagem, ela consiste em usar palavras que têm sentido contrários para fazer uma brincadeira, para brincar com a palavra mesmo, para brincar com a frase, para brincar com o poema. É mais questão de estética e de entretenimento. Então aqui a gente tem, por exemplo, eu vou ler aqui um poema que está até no módulo de vocês, e observem aqui, ó. Não existiria som se não houvesse o silêncio, não haveria luz se não fosse a escuridão. Aqui é um poema da música de Lulu Santos, na verdade é uma música de Lulu Santos, né? É uma música composta também por Nelson Motta. Observe aqui onde é que está a antítese. A antítese está, não existiria som se não houvesse silêncio. Silêncio e som têm sentidos diferentes. Então você tem uma antítese, né? E não haveria luz se não houvesse escuridão. Aí você tem luz e escuridão. Palavras que têm sentidos diferentes. O que é antítese? Antítese é você usar palavras de sentido diferentes, né? Palavras que têm sentidos diferentes, sentidos opostos, não necessariamente diferentes, mas sentidos opostos, né? E você usa por uma brincadeira na literatura, na música, no poema, certo? Então você tem antítese, palavras que expressam sentidos diferentes, sentidos opostos. Você tem um paradoxo. O paradoxo é diferente da antítese, apesar de ter a mesma lógica. Só que antítese você vai usar um outro termo, uma palavra que é de sentido oposto. O paradoxo, ele é uma espécie de antítese, mas de uma forma muito mais ampliada. Não está apenas na palavra, mas em todo o sentido da oração, da frase. E é muito comum nos textos literários também, assim como a antítese, certo? E daí expressa ideias surreais, ideias que provavelmente não existiriam no mundo real, tá bom? Então, observe aqui, ó, nesse poema, que é um poema é um poema muito comum, um poema de Camões, né? E diz o seguinte, vocês já devem ter ouvido falar desse poema. O amor é fogo que arde sem se ver. Como é que você tem fogo e você não tem um ardor? Como é que o fogo não arde? Se você se queimar, você vai arder. Então, olha o paradoxo aí, né? É ferida que dói e não se sente. Como é que você tem ferida que dói e não sente? É um paradoxo. É um contentamento descontente. Não existe contentamento descontente. Paradoxo. É uma dor que desatina sem doer. Como é que dor não dói? Então, você tem aí um paradoxo.
É diferente da antítese. A antítese ele é menor, ele é uma palavrinha, ele é uma outra palavra de sentido oposto para dar uma expressividade à obra, ao que você quer falar. O paradoxo é geral, é uma antítese de uma forma hard, sabe? Então você tem aí o paradoxo. Subir no pé de manga para arrancar jabuticaba. Como é que você pode subir no pé de manga para arrancar jabuticaba? Né? Era uma brincadeira na minha época de adolescente, na minha época de criança, tinha essa musiquinha, essa paródia. Então aí você tem um paradoxo, certo? Você tem também uma outra figura de linguagem, anáfora. Né? E o que é anáfora? Anáfora é repetição de sons, repetição de um mesmo som dentro de uma sílaba, dentro de uma música, para dar tonicidade, para fazer uma brincadeira, fazer um jogo de palavras, né? Então observe aqui, ó, repousa o espaço mudo, nenhuma aragem vejo, tudo é silêncio, tudo é calma, tudo é mudez. Então observe que aí eu repito a palavra tudo, tudo é silêncio, tudo é calma, tudo é mudez. Então eu tenho aqui uma anáfora, porque eu estou repetindo aquela palavra que foi citada anteriormente. Então, tem uma palavra que foi citada anteriormente, essa palavra que foi citada anteriormente, ela vem se repetindo, para causar uma questão de sonoridade, certo? Então, o que é anáfora? A repetição de um termo, de uma palavra, de uma expressão, dentro de um poema, dentro de uma frase, dentro de um enunciado, tá bom? Então, eu tenho uma anáfora, certo? E eu tenho também, além da anáfora, que é a repetição de um termo, de uma palavra dentro de um poema, dentro de uma frase, eu tenho uma inversão. O que é inversão? É a inversão, o nome já está dizendo, é a inversão de elementos dentro da frase, né? Por questão de estética, isso pode estar em qualquer segmento, no poema, nos textos discursivos, né? Então observe aqui, ó, Mar Manhã, é um poema de Fernando Pessoa, aqui é um trecho. Então observe aqui, ó, suavemente, grande avança, cheio de sol, a onda do mar. Então aqui a onda do mar é quem vai suavemente avançar, cheia de sol. Mas observe que eu inverti. Ao invés de dizer a onda do mar suavemente avança, cheia de sol, eu disse suavemente grande avança, cheia de sol, a onda do mar. Tá bom? Então eu inverti aí o sujeito com o predicado, eu fiz essa inversão. E ainda tem mais aqui, ó, pausadamente se balança e desce como o descansar. E a minha sensação é nula, quer de prazer, quer de pesar, ébria de alheia, a minha ondula na onda lúcida do mar, certo? Então a inversão é quando eu mudo a ordem dos fatores, eu boto um sujeito atrás, o predicado na frente, é quando eu posso botar um substantivo depois de um adjetivo, certo? Então essa é a inversão. Então aqui nós trabalhamos com essas figuras de linguagem, espero que vocês tenham aprendido, espero que vocês tenham gostado, certo? Foi uma aula mais suave, né? E espero que vocês tenham gostado. Qualquer coisa vocês tiram dúvida comigo lá no meu privado, tá certo? Deixa eu falar uma coisa para vocês, eu gostaria que vocês fizessem atividade. Essa atividade vai começar aqui da página 58 e vai até a página 82, da página 58 até a página 82. Eu vou descrever tudo direitinho lá na atividade, tá bom? E esse apontamento será passado para vocês, ok, pessoal? Então, quem não tiver módulo, por favor, pede ao colega para mandar a foto das páginas para vocês, pelo WhatsApp, ou pelo e-mail, ou qualquer rede social aí, tá certo? Que bom, foi bom falar com vocês novamente, saudade de vocês, Luiz Otávio, Lincoln, né, as Ellens, e Luiz, de todos vocês, e Ítalo também, né, todos vocês, saudade de vocês e de todos, Joyce, muita saudade de você, Marquinhos, valeu galera, então um abraço, sintam-se abraçados, desculpe quem esqueci o nome, não esqueci, na verdade não vai dar tempo de falar o nome de todo mundo, viu Luiz Otávio, viu Emanuel,